Glórias a Deus. Quero saudar você que nos visita pela primeira ou segunda vez. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que bom que você veio. Quantos são a primeira ou segunda vez que tem vindo? Levanta a mão, faz só uma série com a mão. Vamos falar que bom que vocês vieram. Glórias a Deus. Muito bom ter você. Nós iniciamos hoje a nossa nova série de mensagens, Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Você pode falar proibida a entrada de pessoas perfeitas? E de fato é a série mais desafiadora de verdade que eu tenho que pregar nesses últimos anos. Nós ministramos essa série falando algumas dessas coisas há pelo menos 5 anos e meio atrás, em 2008. Quantos participavam da Bethesda? Quem começou a frequentar a Bethesda depois de 2008? Levanta a mão, depois de 2008. Uma boa parte da igreja chegou depois, você chegou depois. E eu creio que essa série, nós vamos iniciar nessa noite, quero convidar você a uma jornada de 5 semanas, tem a pretensão e a intenção de levar eu e você sobre uma reflexão sobre o que é o Evangelho. O Evangelho não é o que os homens dizem, não é o que a minha denominação diz, não é o que eu aprendi com a minha avó, mas na verdade existe a palavra de Deus, existem tradições bíblicas, mas nós queremos entender o que é o Evangelho e qual é a cultura que nós vivemos. Porque muitas vezes nós confundimos o Evangelho, a palavra de Deus que não muda, e a cultura que nós estamos inseridos. Nós estamos no ano de 2013, no século 21. As coisas não são mais as mesmas que eram talvez há 50 anos atrás, para o bem e para o mal. E a palavra é: que cultura é essa? A cultura que nós estamos inseridos e a cultura pessoal da nossa igreja que nós queremos viver. Estamos querendo viver essa cultura, que é a cultura que diz: venha como você está. Você pode dizer: venha como você está? Venha como você está. E essa cultura é bíblica, não tem a ver com o que nós achamos. E é isso que nós queremos convidar você a estar aberto. Porque a verdade é que você que está aqui nessa noite, não importa quem você é, a sua caminhada religiosa, se você tem outra religião, ou se você é batizado, se você frequenta a igreja já há muitos anos, você se enquadra em pelo menos 2 tipos de pessoas. Você está num dos 2 grupos, não tem para onde fugir. Essa mensagem se destina a um desses 2. Primeiro, é para aqueles que se enxergam como pessoas dignas. Você é alguém que se converteu e diz: ó, pastor, eu não estou tão mal, eu estou fazendo a minha parte, eu estou caminhando, estou indo para a célula, eu estou melhor, eu já não sou tão mal como meu vizinho está mal, eu era igual a ele, agora eu não sou mais. E por isso são quase perfeitas e não entram no convite de Jesus. Mas o segundo grupo de pessoas são aqueles que talvez estão aqui e se acham tão desprezados, indignos, machucados, imperfeitos, que se veem longe e que estão dizendo: Deus esqueceu de mim, para mim não tem solução, eu tenho caído hora após vez dos mesmos pecados. Essa série você está em um desses 2 grupos. Mas eu quero dizer, para quem não é essa série, antes de ver o texto, primeiro, não é para os super crentes, não é. Se tem algum super crente que se acha um super crente, talvez inconscientemente, eu convido você a não voltar mais comigo. Essa série não é para aqueles que enfiam o cristianismo no pacotinho e acham que o cristianismo é um apelo emocional. Gente que vem e diz: está faltando unção porque o cristianismo é isso. Não é para os cristãos, aleluia, que estão sempre no monte, mas não tem problema, não visitam o vale da desolação. É gente que não tem crise, gente que vive numa dimensão. Eu não estou falando de andar em vitória, que nós cremos e pregamos isso. Essa série também não é. Obrigado. Glória a Deus, obrigado, viu, recepção. Mas sempre antes, glória a Deus, vamos continuar, mas obrigado. Essa série também não é para aqueles que estão cheios de medalhas de honra. Você está aqui falando: cheguei lá, estou lá, estou tranquilo, está dominado. Gente que talvez olha para a lista de regras e acha que ser crente tem a ver com isso, com aquilo, e quando entra num auditório como esse, assusta e diz: como é que pode o cara estar de bermuda, nunca baixinho, como é que pode isso, ou pode ser aquilo? Gente que prefere dar o controle da sua vida para regras do que andar em união com Jesus, do que ouvir a voz de Jesus, do que entender que o Evangelho é de dentro para fora. Gente, não é para as pessoas que estão secas e aprisionam a fé às paredes da religião, mas é para os devotados, maltrapilhos, para aqueles que estão nessa noite pensando em desistir. Você chegou aqui pensando em jogar tudo para o alto, para homens e mulheres fracos e pecaminosos, que dizem: olha, eu quero andar em vitória, mas está difícil, pastor. É para os sobrecarregados que não aguentam mais o peso da vida e dizem: é por isso que eu estou aqui, está muito difícil caminhar.
Está muito difícil seguir Jesus. Discípulos inconsistentes, instáveis, que queriam ter uma fé maior. É para aqueles que acham que a sua vida é um desapontamento para Deus. Essa série é para você. Eu quero convidar você, junto comigo, ter orado nessas semanas, pedindo revelação do Espírito Santo, a fazer um caminho, entender quais são os caminhos que Deus quer levar você nesse relacionamento e convidar. Olha aqui para mim, mesmo no meio de calor, você no fundo estão ouvindo aí? Está tudo ok? No fundo está chegando a voz. Eu quero convidar você a questionar, chorar, crer, investigar e receber o presente de Deus no nome de Jesus. E é por isso que eu quero abrir essa palavra e você receber o esboço. Alguém não recebeu o esboço? A recepção vai levar para você lá no canto ali, ó. E ali, a recepção. Você vai ficar com a mão um pouco levantada. A recepção vai levar o esboço. Alexandre, alguém que está aí atrás? Ali. Fica com a mão levantada primeiro lá atrás, na hora que a recepção chegar, você levanta. Bom, recebendo o convite de Deus. Você pode dizer recebendo o convite de Deus? E eu quero convidar você mais uma vez, que você vai ficar sentado nesse calor, dá até uma refrescada, ficar em pé. E nós vamos ler Mateus capítulo 9. Eu quero convidar você a ler a Bíblia. O primeiro evangelho, não o primeiro que foi escrito, mas o primeiro na sua Bíblia. Primeiro Mateus capítulo 9. Nós vamos ler de 9 a 13. Glória a Deus. Se achou, você diz amém? Diz assim a palavra de Deus. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Eu desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde. Repita assim comigo. Eu vou falar, vocês vão repetir. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Vamos orar mais uma vez no nome de Jesus. Pede a Deus para te ajudar nesse calor a ouvir a palavra. Semana que vem vai estar melhor agora, Deus. Senhor, em nome de Jesus, quebra as paredes da religião, quebra as paredes da nossa religiosidade, da minha religião. Eu clamo a Ti para o Senhor trazer aqueles que estão longe da mesa, aqueles que estão, ó Deus, acreditados. Cria algo novo, muda-nos para a Tua glória. Toca a vida de pessoas que precisam de um toque no casamento, na alma, na atitude, que necessitam, ó Deus, do Teu amor, que seja derramado sobre eles. Fala conosco através da Tua palavra, nos ajuda a refletir, rever a nossa teologia, o que cremos, o que pensamos. Conduz a Tua igreja e repreende toda obra maligna, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Todos nós que estamos aqui precisamos ser aceitos. Nós desejamos com intensidade ser aceitos, ser tocados pela graça de Deus. Não há nenhum ser humano que esteja nesse auditório que não deseje ser aceito por pessoas, aceito por esposas, por maridos, pela família, pelo ambiente de trabalho, na igreja, na célula, nos relacionamentos. E essa verdade é tão universal que há muitas pessoas que saíram de algumas igrejas, saíram de alguns lugares, porque talvez foram deixados à margem, disseram: aqui eu não sou bem-vindo, aqui eu não fui acolhido, aqui eu não fui recebido. E essa é a verdade universal. Nós desejamos ser aceitos. Você pode falar: eu desejo ser aceito? Porque eu creio que ninguém em sã consciência, não há ninguém aqui que diz: eu quero ser rejeitado, tomara que o meu marido me chute, tomara que minha mulher me rejeite, tomara que ninguém goste de mim, é o meu desejo, o meu alvo na vida. Todos nós desejamos ser aceitos, mas essa é a grande verdade. A palavra de Deus vai dizer que Deus ama você como você é. Você pode dizer amém? Amém. O Evangelho tem as boas novas. Deus o ama, Jesus o ama, mas tem alguma coisa muito errada. Porque a igreja de Jesus, ao qual nós incluímos, aceita a graça de Deus na teoria. Nós somos salvos pela graça. Quantos creem nisso, digam amém? Amém. Graça significa um favor imerecido. É um presente que é dado a alguém que não merece. A graça de Deus significa que você e eu merecemos a morte, porque nós todos pecados separados estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Nós estávamos distantes de Deus, e o que nós merecemos é a morte. Mas Deus, no seu infinito amor, Ele envia seu Filho Jesus para oferecer um presente de salvação, de reconciliação, de graça.
Isso é teoria, porque na prática a verdade é que nós vivemos sem ela. A igreja evangélica e a maioria das pessoas vive na casa do medo e não na casa do amor. Pessoas que estão com medo de serem rejeitadas por Deus, pessoas que estão com medo de serem amaldiçoados, pessoas que estão presas, acorrentadas, esmagadas, fazendo por merecer para alcançar a salvação. Gente que não consegue desfrutar de intimidade, de alegria, de paz, porque a mensagem da igreja evangélica hoje, você pode ligar a televisão, é sacrifício. E eu creio, na verdade, que existem algumas coisas que plantamos e outras que nós colhemos, mas não existe uma teologia moral da causa e efeito que diz assim, ó, se você fez, você recebe, eu tenho o que eu mereço. E essa é a filosofia. A gente vive frases como, nada nessa vida é de graça. Não é verdade? Você concorda que nada nessa vida é de graça? Nós trazemos isso para a vida espiritual. Nós começamos a dizer, ó, cada um tem o que merece. Você pode dizer que cada um tem o que merece? Você acha que isso é verdade? Olha para a sua vida. Você acha que isso é verdade? Talvez você é alguém que vai dizer, eu não é não, porque eu merecia era muito mais. O fulano que não merecia. Outra coisa, olha, uma frase muito comum, quer dinheiro? Quantos querem dinheiro aqui? Eu quero, quem quer dinheiro? Vai trabalhar, quer dinheiro para trabalhar. É a frase que nós ouvimos, frases que dizem, ó, você quer amor e perdão? Quantos querem ser perdoados? Tem que fazer por merecer. Se você provar, eu perdoo. Se você não fizer por merecer, nós vivemos a realidade do olho por olho, dente por dente. Quer o meu perdão? Você vai merecer. E isso vai impregnando o nosso relacionamento com Deus. Nós não conseguimos entender que Deus nos ama. Quando nós pecamos, nós vamos ficando cada vez mais distante, longe. Nós vamos para buracos cada vez mais fundos. Um abismo chama outro abismo, porque não entendemos esse amor de Deus. Isso é uma realidade tão séria que um tempo atrás um pastor, ele olhou pregando sobre família, ele falou para as crianças, respeita a mamãe, porque Deus ama os bons meninos. Amém? Não, Deus ama os maus meninos também. Deus ama todos os meninos. E nós vamos ouvindo sermões na ênfase no esforço. E é óbvio que algumas coisas, isso aqui talvez abra uma porta para você dizer, glória a Deus, por isso que eu sou um vagabundo espiritual, não leio Bíblia, não oro, estou aí porque a graça de Deus. É óbvio que não é essa porta que nós estamos abrindo, mas há uma ênfase no esforço, no toma lá da cá. O evangelho faça você mesmo, é a obra, é a moda, faça você, é você que vai mudar. Se você não mudou, é você que está faltando fé, ou precisa se esforçar. E sabe qual que é o resultado? Nós nos esforçamos. Tem gente que não está fazendo nem a sua parte, mas tem outros que se esforçam, que lutam, que buscam, que oram, que estão tentando impressionar a Deus, pedindo para Deus mudar, mas dentro de nós continuam algumas coisas muito feias, continuamos sendo mentirosos, continuamos ainda, parece que algumas coisas não mudam, nós nos esforçando, parece que continuamos os mesmos bocas largas e fofoqueiros, boca nervosa. Então você não admite, mas você está ali, você vai falar com o Tiago, e aí está falando com o Tiago, você tem que falar mal de Ezra, e vai, Tiago, os episódios vão dizer, você viu ali? Tal. Você viu ali a Paula? Você viu isso? Quando ele falou, há dentro de nós uma tendência, esse marido que não consegue controlar-se, a ira que você não consegue dizer não, talvez a maldade dentro de nós, que é essa tendência de ficar julgando pessoas. Eu não falei que ele fez isso porque ele não gosta de mim, eu não falei, ó, eu falei para você, ele me gosta, tá? Ó, eu falei, eu tenho certeza que ele falou isso por causa daquilo. Gente que vai fazer suspensões malignas, que dizem mais respeito a você, porque a verdade é que a ênfase não é muito mais do que eu estou fazendo, e não do que Deus está realizando em nós. O Evangelho é uma ênfase que Deus toma a iniciativa, Ele está trabalhando, o Espírito Santo está nos mudando de dentro para fora. É algo que nós lemos a Bíblia, nós estamos aqui, nós não queremos ficar do mesmo jeito, mas não há obra humana nesse processo, não é o meu esforço nesse processo, e essa palavra é uma palavra poderosa de Jesus que quebra muitas coisas que nós cremos na igreja evangélica. Esse texto é um texto que esse Jesus, que é o Messias, ele é alguém que chama um tal de Mateus. Para você entender o texto, a Bíblia diz que saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, e ele disse, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Mas você precisa entender quem é esse Mateus. Mateus, que escreveu o Evangelho, ele era um publicano, um coletor de impostos, e um coletor de impostos era uma raça que estava mais odiada pelos judeus, era uma raça impura, e um judeu não podia se sentar com ele, porque ele era alguém que era judeu, mas ele trabalhava para Roma, que era um império que dominava o povo de Israel, e ele cobrava os impostos abusivos de Roma, e não só isso, ele pegava algo para ele também. Parece os políticos que estão em Brasília uma mera coincidência com eles. É mais ou menos como se Deus olhasse e dissesse assim,
E está gravando, é isso mesmo. José Sarney, siga-me. José Dirceu, siga-me. José Genuíno, desculpa se tem algum petista, pessoas que claramente, siga-me. Fulano de tal, siga-me. Fernando Collor, siga-me. Gente, Jesus ia chamar esse cara para dentro da minha casa. É esse camarada que Jesus chama. E não só isso, é interessante que ele se converte, ele muda, ele segue a Jesus e ele dá uma festa na casa dele. E quem é que ele convida? Ele convida o pastor da igreja evangélica, ele convida o sacerdote. Não, ele chama as prostitutas, os publicanos, os pecadores, prostitutas de esquina, as piores espécies que talvez você nem comeria com elas, e eles chamam para aquela mesa e Jesus os acolhe. Jesus entra numa casa mal falada. Você já parou para pensar? É mais ou menos como Jesus entrou numa casa mal falada. É como se eu, pastor, tivesse ido lá, o pessoal falar: pastor estava num prostíbulo, aconteceu alguma coisa, largou a mulher. Pastor da Bethesda está entrando no lugar, certeza, acabou, nunca me enganava, viu? É isso. É aquele líder, eu falei, eu vi ele entrando lá. Jesus vai num banquete com pessoas de todo tipo, a história da sociedade. E os religiosos, que eram pessoas da mais alta patente, gente honesta, gente que estava ali, que tentava fazer tudo certinho, olhou e começou a falar: esse Jesus está equivocado, esse mestre de vocês está andando com publicanos e pecadores. Pelo que Jesus dá essa declaração poderosa, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Isso está trazendo para nós que é um convite de Deus para a sua mesa, para o seu banquete de aceitação. Você pode dizer amém? Repita comigo e diga: é um convite de Deus para a sua mesa e para o seu banquete de aceitação. Deus está na história montando uma mesa e convidando pessoas até a volta dele. Está convidando você, ele está convidando as pessoas que você acha que não são dignas. E eu creio que essa mesa de salvação, como eu já falei, está cercada por dois tipos de pessoas. O primeiro, por um lado, estão os fariseus, que são os religiosos. É gente como você que quer fazer as coisas certas e não está errado, mas é gente que está buscando, mas é gente que olha, que não entende como é que esse convite pode ser estendido para a gente dessa categoria. Como é que esse convite, esse cara está na igreja há 5 anos e ele continua se vestindo desse jeito, falando desse jeito, não pode estar nessa igreja. Essa igreja Bethesda é uma igreja, por isso que eu falo que pode qualquer coisa. É uma igreja das portas largas, porque é gente que não entende que o convite é para pecadores imperfeitos, gente que não entende o convite, por isso mesmo não recebe, não aceita a mesa. Outros, por outro lado, aqueles que estão lutando com a perfeição, prostitutas, pecadores, gente que sabe que é fraco, que se vê como não merecedores, mas é gente que quer ser perfeito. Eu quero dizer que a verdade é: Deus está querendo levar pessoas à sua mesa. Pergunta aí para alguém que está do seu lado: você está sentado na mesa de Jesus? Porque a mesa significa comunhão, aliança, aceitação, família. E em que lugar você está da mesa, meu irmão? Onde é que você está da mesa? Eu sou salvo, essa mensagem é para os de fora. Você é um fariseu ou você é alguém carente da graça de Deus? Porque nós queremos criar uma cultura, venha como você está, mas não é fácil. Como é que nós lidamos com essa cultura numa igreja onde vai chegar todo tipo de pessoas? Pessoas que talvez não vão mudar no processo, no passo que nós achávamos que elas deveriam. Afinal de contas, eu mudei tão rápido. Eu sou alguém, como é que pode? Eu em 2 anos estou aqui liderando o céu. Como é que ele pode estar do mesmo jeito? E eu creio que a maioria das pessoas, nós lutamos essas batalhas que eu vou falar e está no seu esboço. Eu creio que são 5 batalhas que nós enfrentamos na caminhada com Deus. E as pessoas que estão lá fora, não aqui do templo, lá fora, longe, também enfrentam essas batalhas. E essa é a pergunta que eu quero responder rapidamente aqui: quais as lutas que enfrentamos para receber o convite? Qual é a luta que eu e você, seu amigo, que é a luta para conhecer Deus, ser transformado? Porque esse Mateus foi transformado, tanto que ele foi um discípulo que escreveu esse evangelho. Primeiro, que vai aparecer aí, é a luta, você pode completar, a luta pela confiança. Você pode falar: a luta pela confiança. Como é que eu posso confiar em Deus? Como é que eu posso confiar em pessoas? Como é que eu posso confiar nesse conceito de família? Como é que eu posso confiar numa esposa se eu fui traído? Se eu fui abandonado? Se eu fui rejeitado pelos meus pais? Se, pastor, eu não convivi com meu pai, meus pais se divorciaram, eu tenho dificuldade no casamento, no relacionamento, porque eu tenho a eminência, sempre medo de ser abandonado, porque talvez eu fui traído, eu tenho medo de religião e de igreja, porque eu já frequentei a igreja evangélica há muito tempo atrás, mas o que eu vi só foram coisas que não agradaram a Deus, coisas escandalosas. E nós precisamos entender que esse evangelho que é proibido entrar de pessoas perfeitas, existe um Deus que tem um amor, desculpe a expressão, um amor selvagem.
um amor incompreensível. Sabe por quê? Aquela época, o contexto da Bíblia, você precisa entender que ela foi escrita 2000 anos atrás. As mulheres eram a escória da sociedade também, estavam marginalizadas. Como é no Oriente hoje, você sabe, nos países islâmicos, as mulheres não têm os mesmos direitos dos homens. Naquela época era um pouco pior. E naquela época as mulheres eram marginalizadas. A lepra era uma doença onde as pessoas não podiam ter um convívio durante anos e ia morrendo aos poucos. As crianças não tinham a vez, não tinha Bethesda Kids, as crianças não tinham esse valor que tem. As crianças não tinham. Esse Jesus é um Jesus que chega, esse é um Jesus que ele toca o leproso, esse é um Jesus que abraça crianças, esse é um Jesus que conversa e acolhe mulheres. Em João capítulo 4, ele vem para inverter. E nós precisamos entender que nós estamos numa cultura onde as coisas estão invertidas. Não é? Tudo está de cabeça para baixo. Você liga a televisão, tudo é o contrário. Uma cultura que os valores não tem mais certo e errado. Você sabe do que eu estou falando. Você liga a televisão e não tem mais aquela família nuclear. É o cara, e é muito louco. O cara, ele é um homossexual, mas ele gosta de homem, mas também ele gosta de mulher. Ele pega todos e qualquer um, e ele é uma loucura. Não há valores. É um mundo que, sabe qual é a teoria desse mundo? É: se você gosta, faça, não importa o que seja. Você gosta, vai te satisfazer. E a verdade é que isso vem de muito tempo. Nós estamos cantando. Você sabe da revolução sexual, que na década de 60 e 70 alguns nem eram nascidos como eu, mas isso é algo que vem. Nós saímos por uma farra de 3 décadas e agora estamos vomitando as consequências. Promiscuidade, misticismo, libertinagem, misticismo exagerado, idolatria até nas igrejas. Uma igreja pseudo-evangélica nesta semana postou um negócio de oração pelos mortos. Traga foto do falecido que nós vamos interceder para ele. A igreja pseudo-evangélica, uma igreja que está na televisão. E a verdade é que há muita gente com problemas de bulimia, anorexia, depressão, síndrome do pânico. E o Brasil está nesse processo. Nós estamos nessa cultura que está esmagando e levando pessoas a não confiar. Pessoas a estarem sozinhas, na solidão. E o nosso país, você acha que está passando por um avivamento? Eu creio que Deus está movendo. Quantos creem nisso, avivamento? Eu creio que nós estamos no tempo de colheita, que é uma coisa, mas não vem esse papo de avivamento, que avivamento muda a estrutura social da nação. Eu creio que é muito mais uma culturação evangélica. E glória, eu não estou falando que é de todo ruim, estou falando que é errado. Aonde os nossos cantores estão nos programas, muitos deles nos envergonhando, muitos deles indo para alguns lugares não tendo conteúdo, outros até dando testemunho, como o dia do trono que estava entre no altas horas. Mas é uma culturação, não é avivamento. Nós precisamos de avivamento. Você pode dizer: nós precisamos de avivamento? Porque tudo isso, essa questão da confiança, nós temos a televisão que é um padrão fixo. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Quem tem mais do que um aparelho de televisor em casa? Levanta a mão. Mais de um. Quase todo mundo. Não estou falando que é errado. Se você tem, pode comprar. Se a igreja vai contra a televisão, mas ela virou um padrão fixo que vai aculturando valores na cabeça das pessoas. Os valores vão ser sutilmente lançados na sua cabeça. A babá dos nossos filhos é Discovery Kids. É ele que coloca lá: ó, fica aqui, assiste aqui, enquanto papai e mamãe vai limpar a casa. Assiste esse programa, faça isso. É um mundo que está de cabeça para baixo, onde Deus está morto. Se Deus morreu, não tem mais valores, não tem padrões morais. Como é que eu vou confiar em pessoas que me desprezaram, pastor? Como é que eu vou vir na igreja? Eu estou aqui na igreja, estou na cela, mas é muito difícil eu confiar. É o que vem lá de trás. Pessoas que estão, até igrejas, que vão matando pessoas, não conseguem confiar. Você foi machucado, e você está aqui já há 2 anos, não consegue se abrir. Desconfiança, eu quero ir falando que essa palavra é uma palavra introdutória em relação ao eu em primeiro lugar. Pais que estão aqui, que trabalham em primeiro lugar, a família segundo plano. Não estou falando que você não tem que trabalhar, mas você sai, é o dia todo na jornada de trabalho, você esquece dos seus filhos. Ter filhos hoje, gente, é sinal de desgaste na nossa sociedade. E eu não estou falando qual é a quantidade de filhos que você deve ter, mas eu sou de uma época não. Minha mãe, que estava na primeira celebração, ela é uma de 16 irmãos. Alguns dizem que é porque não tinha televisão naquela época. Hoje tem. Não tinha televisão, não tinha isso, fogo, não tinha nada para fazer, então lá, logo, só logo, o que acontecia às crianças. Eu tenho 3 irmãos, mas hoje cada vez menos, as pessoas querem ter menos filhos. Eu sei que há escolhas pessoais, e o problema não é ter 2, ou 3, ou 4, ou 5, mas nós começamos a olhar e formar uma geração indesejada. Antes nós tínhamos muito, hoje virou desgaste, porque quem tem filho tem estorvo. Eu vejo invariavelmente casais falando: pastor, tá bom demais, estou de jeito, muito trabalho.
Trabalho social que quer ficar, eu estou fora, eu estou fugindo disso, porque nós começamos a ver e levantar uma geração que não confia em ninguém, uma geração indesejada, gente que está sofrendo pela separação, que é ouvido na letra de uma banda chamada Banda Everclear, alguns não sei quantos conhecem, é uma profecia desse tempo, que diz assim a música dessa banda: meu pai, me diga por onde você anda, você sabe que assim que eu fechei os olhos, todo o meu mundo desabou, eu nunca estarei a salvo, nunca ficarei bem, sempre serei esquisito, sempre serei aleijado, papai me deu um nome e depois desapareceu. Não é muito da realidade que nós enfrentamos hoje? Não é muito do que nós estamos vendo hoje? Fora a questão da violência, filhos, os pais estão forçando os filhos a serem adultos mais cedo, e aí eles perdem o conceito de segurança, de que eu tenho segurança no meu lar, de proteção, e eles não conseguem mais, até quase a idade adulta, se entregar, se abrir, confiar, abrir o coração e tirar as máscaras. Tanto é, esse negócio é tão sério, vou só citar algo aqui, que na década de 70 teve uma explosão, as crianças que é o escute-cute-cute, todos os meus filhinhos, começaram a ser projetados no cinema com as crianças do mal, com filmes que fizeram um grande sucesso, levou milhões de pessoas, milhares de pessoas ao cinema, tais como, muito antigo, na década de 70, o Bebê de Rosemary, outro que vai aparecer, A Profecia, que está aqui, outro que vai aparecer aqui, Carrie, a Estranha, outro que vai aparecer aqui, O Exorcista, e tantos outros, que as crianças, que são objetos de proteção, passaram a ser, talvez, colocados, retratados no cinema como malévolas, crianças do mal. Isso vai gerando uma série de consequências, que é essa batalha, essa luta pela confiança. Você pode falar luta pela confiança? Deus quer trazer você à luz em nome de Jesus. Você que está aqui, que é um pé atrás com todos, nunca parou para entender, o Espírito Santo quer curar a sua alma. Há muita gente, é uma bagunça na nossa sociedade, nós precisamos de arrependimento, que é isso aqui, ó, um monte de adultescentes, e um monte de quidultes, que é os adultos que são crianças e as crianças que são adultos. Eu não quero dar uma crítica direta, eu acho que as mulheres devem ter que se cuidar mesmo, glória a Deus. Quem é casado aqui, cadê os maridos? Tem que ter mulher bonita, bem cuidada para a glória de Deus, você tem que pôr a mão no bolso, louvado seja Deus. Amém ou não? Tem que se cuidar, mulher tem que se cuidar. Tem uma ala da igreja evangélica que vai para o YouTube, e é isso que eu creio, que vai que não pode. Aí o marido está dormindo com uma mulher que, meu Deus do céu, ele não sabe o que o diabo não está falando. Parente. Ele olha, é você, meu amor. Eu não estou falando de beleza de nascimento, não, estou falando de cuidado. É óbvio que tem que ter um cuidado. Mas tem muitas mulheres que estão com 50 anos, beirando 50 anos, e está se vestindo igual menininha. Vou acabar lá com a minha filha. Não dá. Homens que esqueceram a juventude, 50 anos, está querendo falar, eu vou andar de skate. Passou, amigo. Passou. Eu estou entrando no médico, os caras podem ser skate, está lá o pessoal que tem. Eu estou falando disso. Eu estou falando que as crianças são adultazinhas. Nós vamos inverter tudo isso. E sabe qual é a verdade? As pessoas que estão lá fora, nós que estamos aqui precisamos confiar. Essa é a questão. Nós precisamos aprender a confiar, porque você vai completar os seus esboços, vai aparecer aqui, que a confiança é a base do relacionamento e a base da fé. Você não vai conseguir se relacionar com Deus. Você não vai conseguir ser transformado, porque talvez você olhe para um Deus, se esse Deus você não confia nele, ele não é digno de ser amado. Você precisa dizer: Deus, eu confio no Senhor, o Senhor me acolhe, porque a salvação é de graça. Você pode dizer: a salvação é de graça? Porque se não confiamos em Deus, como é que a gente vai crescer? A Bíblia diz, vamos ler esse versículo, está muito calor, hoje é uma palavra um pouco mais de ensino, eu quero que você leia comigo, vamos ler Efésios 2, 8, 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se você quer receber alguma coisa de Deus, é de graça. Não há mérito em você. Nós fazemos boas obras, que são a sequência da salvação, mas não para conquistar a salvação, não para dizer Deus vai me acolher, porque a verdade é que nós não precisamos ser perfeitos para estar na mesa de Deus. Sabe qual é a realidade da palavra de Deus para você que está nos visitando e você que é dessa igreja? Você é aceito. Você pode dizer: eu sou aceito. Jesus se senta na mesa com qualquer um que queira. Jesus se assentaria na mesa com Fernandinho Beiramar, uma mesa, pensa numa mesa, ó, uma mesa com Beiramar, Sarney, Hitler, Saddam Hussein, Barack Obama, Lula e tantos outros. Jesus se assentaria se eles tivessem que se propor a receber o convite. Você viu como nós somos religiosos? Você já falou: meu Deus,
Eu sou muito melhor que esse para estar na mesa. Segundo, sabe qual que é a batalha? Vamos caminhar. A luta pela tolerância. Você pode falar a luta pela tolerância? Tolerância. Porque é o que aconteceu. Jesus está na mesa com prostitutas, pecadores e os fariseus. Como é que Jesus pode se aceitar com gente assim? Como é que Jesus pode estar na mesa com esse bando de gente que está fazendo programa na esquina? Esse outro é um cara que roubou a minha família, é gente impura, e Jesus festejando na festa lá com ele. Jesus comendo, dando risada, se alegrando, estando ali com eles. E nós começamos a viver um evangelho onde há muita intolerância, e é onde nós começamos a olhar para as pessoas e dizer: se você não for do meu jeito, você não pode entrar. Se você não agir dessa maneira, e qual é o problema? O evangelho diz: venha como você está. Você pode dizer: venha como você está? Muitos não estão nessa mesa porque querem primeiro se consertar. Eu tenho familiares que dizem: eu vou para a igreja quando eu parar de beber, eu vou para a igreja quando eu parar de fazer isso. E eu digo: venha como você está. Ande com Jesus de Nazaré, ande com Ele, venha no caminho, descubra, busque, clame a Ele, ande com Ele no caminho. Mas o problema é o quê? É isso que vestia dos fariseus. Jesus andava com esse povo todo. Jesus não estava preocupado com a reputação dele, do que iam falar, se ia chamar de portas largas. Ele sentava na mesa e amava os pecadores como eles eram. Isso não significava que Jesus partilhava, concordava, era cúmplice do pecado deles. Que Jesus falava: vai isso aí, vai, continua nessa vida. Pelo contrário, mas Ele os amava e chamava para eles virem como estavam, recebendo essas pessoas no nome de Jesus. Sabe que você consegue acolher pessoas? Você consegue? Se alguém chegar para você e falar: eu quero participar da sua célula, mas eu acabei de jogar um bebê no rio, qual é a sua reação? Tudo bem, não sei, mas reação, né? Como é a reação? Como é que nós acolhemos pessoas que talvez não são tão santas como nós? Afinal de contas, nós não estamos tão mal. Ele chama esse Mateus, desprezado, mal falado, mas ele começa a dizer: ele é publicano, mas ele pode vir como ele está, ele é elegível para o reino em nome de Jesus. Porque quando nós não entendemos isso, nós começamos a julgar pessoas dentro da casa de Deus. Você precisa entender que você não é melhor do que ninguém. Estamos no mesmo barco. Você pode dizer: estamos no mesmo barco? Quando você começa a ver que a salvação é presente, que você mudou, quantos podem dizer que mudaram? Digo amém. Amém. Mas essa mudança não é o seu mérito, mas é a obra de Jesus. Quando você se depara com alguém que não está nesse processo, você olha para ele, mas não com o dedo de julgamento como os fariseus, mas diz assim: venha, querido, Jesus pode mudar você também, eu amo. Porque se eu não estou fazendo isso que você faz, não é porque eu sou melhor do que você, mas é porque a graça me alcançou e pode alcançar você. Mas nós fazemos exatamente o contrário. Como é que você pode viver essa vida? Como é que você pode fazer isso? Como é? Deus, Jesus, não é alguém que se escandaliza. Ele apenas diz para aquela prostituta de João capítulo 8. Ele olha e diz: mestre, essa mulher cometeu adultério, o que diz na lei? Jesus começa a escrever e diz: se alguém estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E aquela mulher olha, Jesus diz: ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai, não. É o contrário que a gente faz cheio de falatório dentro da comunidade: pastor quer isso, o outro fez aquilo, porque ele está assim, ele está assado. Nós precisamos guardar quem veio buscar salvar o que havia se perdido. E essa é a verdade, gente, caminha aqui comigo. Somos todos mendigos, igualmente privilegiados, mas não merecedores, às portas da misericórdia de Deus. Aplauda o Senhor por essa palavra. Não se vê como um mendigo, alguém que precisa, que está de pé pela graça de Deus. Agora vamos entender: isso aqui não é um passaporte para safadeza, não, viu, irmãos? A palavra vem para trazer revelação. Tem muita gente usando isso como começo da igreja, proibido a entrada de pessoas perfeitas, sempre porque não somos perfeitos. Mas você precisa entender que você, que também está julgando esse, precisa da graça de Deus. Tem uma história que fala que um homem estava orando, chorando no canto da esquina, dizendo: pai, eles não me deixam entrar na igreja, eles não me deixaram entrar naquela igreja, pelo que Jesus disse a ele. O que você está reclamando? Eles também não me deixaram entrar. E nós fazemos isso muitas vezes. O trato das nossas superioridades, nós da Betel julgamos os outros também. Os de paletó julgam os que não têm paletó, os sem paletó julgam os outros. Nós julgamos, isso é crucial, porque as pessoas precisam olhar o amor de Deus em nós, receber esse convite no nome de Jesus. Nós vamos oferecer o amor e a graça, porque o sacrifício de Jesus é suficiente para mudar qualquer coisa. Você crê que Jesus pode mudar? Você crê que Ele pode mudar o Fernandinho Bernardo? Diz que Ele está fazendo discurso teológico, se converteu na cadeia.
o que nós falamos? Pastor, é fácil, né? Fez, prontou, deitou, rolou, deitou o cabelo, como diz, aí põe a Bíblia, aí fica fácil. Porque nós sentimos que é pela nossa perfeição, pelo nosso mérito, não entendemos o escândalo da graça de Deus que é um presente. Quero ver um vídeo com você, um vídeo que fala algo sempre que eu queria que você avaliasse, que às vezes nós nos sentimos superiores que algumas pessoas. Esse vídeo fala o que as pessoas pensam sobre a igreja. Nós precisamos mudar isso no nome de Jesus. E aí eu deixo o texto de Lucas, que Jesus traz uma palavra para os fariseus que serve para mim e você, que diz assim: ai de vós, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento, vocês mesmos não entraram e impediram que estavam prestes a entrar. Nós fazemos muitas vezes isso. Terceira luta, sabe qual que é a luta? Eu quero que você caminhe e preencha ali a luta pela verdade.
Nós estamos num tempo em que não há mais verdade. A verdade é relativa. Por isso você pode explicar sobre Jesus, sobre o plano de salvação, pessoas compreenderem, e você fala, você entendeu? Eu entendi isso. Você quer entregar sua vida a Jesus? E ela fala, não, mas não serve para mim, essa verdade é verdade para você. Eu não quero me parecer com você, eu não quero isso para mim. E muitas pessoas desse auditório se sentem como petecas espirituais, jogadas de um lado para o outro, sem saber o que é verdade. Tem muitas religiões, milhares delas para todo tipo de gosto, e gente que está em crise aqui dizendo, se eu ficar aqui, será que aqui é verdade? Se eu for para lá, será que lá é a verdade? Se ele não for o Messias, esse filho de Deus sentado com prostitutas, nesse baile, um Jesus que é encontrado com beberrões. Jesus estava lá para sinalizar o reino, mas nós precisamos entender num tempo que a verdade é relativa, é a pós-modernidade. Você liga a televisão e pode tudo. Como é que nós vamos saber qual é a verdade? O primeiro relativista da história lá foi Pilatos, que fez a pergunta, falou para Jesus, o que é a verdade? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, que é a verdade? Talvez é a pergunta que muitos fazem, porque o que acontece? Você pode reparar que às vezes o crente está chegando, você já viu isso? Espero que você não seja deles, dois extremos. O crente está chegando e as pessoas, está vendo? Só vai embora. Outra vez tem o outro extremo, gente que vive como vive o mundo. Porque a pergunta que o mundo está fazendo, que pessoas estão fazendo, é essa aqui que vai aparecer na tela: quero ser igual a você. Você anuncia o Evangelho, você fala de Jesus, mas ele está avaliando a sua vida, dizendo, será que eu quero me parecer com você? Será que eu quero ser igual a você? Será que quando eu olho para a sua família eu vejo algo relevante, algo verdadeiro, algo que tem a ver com a minha situação? Porque a verdade, eu creio na verdade. Quantos creem na verdade? Jesus é a verdade não passou, mas a verdade, o anúncio dessa mensagem é relacional, é sobre quem somos, encurtar as distâncias, e porque se você quer ganhar alguém, você precisa levar em consideração aquilo que ela quer. Mesmo que eu creia que Jesus é verdade, a palavra de Deus é verdade, nós precisamos levar em consideração, respeitá-las, amá-las e trazer a verdade através da nossa vida, de maneira que as pessoas façam essa pergunta: quero ser igual a você? Porque a verdade que nós precisamos entender, o que é a verdade da palavra de Deus? Olha aqui para mim, eu vou até, se eu descer, não pega a filmagem, você que está assistindo aí, se eu subir no vídeo, eu estou embaixo. A verdade, vai dar microfonia, né? Vamos voltar. Isso aqui me amarra, viu? Você tem que dar um jeito, não dá. A verdade da palavra de Deus é nos libertar da mentira de achar que nós somos alguém que nós não somos. Você acha que é alguém que você não é na verdade. Essa é a pergunta que ecoa desde Gênesis: onde estás, Adão? Quem é você? Muitos de nós achamos que somos um determinado tipo de pessoa, que Deus olha para o teu coração e Ele sabe quem é você. É a história de Pedro: ainda que todos te abandonem, eu vou continuar, nem que necessário seja eu morrer por você. E Jesus falou: não, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Porque ele não sabia quem ele era. O Evangelho veio para mudar, e você poder chegar nesse lugar e falar: eu posso tirar as minhas máscaras, e ainda assim eu sou aceito e amado por Deus e amado pelas pessoas. Eu não preciso mostrar uma coisa que eu não sou pelos outros, eu não preciso pagar pelo amor, porque tem muita gente que tem carência emocional, muitos jovens estão tentando conquistar esse amor, e tem também gente que está aqui há 4, 5 anos e a vida continua a mesma. Tem gente que frequenta o culto 4, não sei qual que é o segredo. Gente que está aqui há 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a vida é a mesma. Tem outro que chegou no mês passado e de repente ele chegou e a vida dele mudou, porque ele chegou com a vida quebrada, arrebentada, e ele olhou para essa mensagem, ele falou: ela é para mim, eu aceito o convite para a mesa, eu recebo, eu preciso, e teve a vida transformada. Qual é a diferença desses dois grupos? Esse segundo, que chegou pior, quebrado e arrebentado, se abriu para a verdade. Você precisa se abrir para a verdade, é a luta pela verdade. Jesus é a verdade. Amém? Diga amém. É por isso que o texto de Mateus, eu nem sei se está no seu esboço, vou colocar na tela. Jesus fala um negócio louco. Jesus fala um negócio incompreensível que faz os fariseus querer matar a Jesus, como acontece hoje. Há muitos fariseus na igreja evangélica. Há muitos fariseus que olham para uma comunidade e dizem: aquele não usa paletó, aquele usa isso. Olham por aquilo que tem a ver com o exterior e não entendem que o Evangelho veio para mudar as pessoas de dentro para fora. É muito fácil, gente, eu falar para você que chegou aqui arrebentado, quebrado, te dar uma lista de regrinhas e falar para você: ó, tá aqui a lista, ó, você faz isso, você se veste assim, você faz assim, você escuta esse tipo de música, e aí tá tudo bem. Pessoas que são controladas pela lista.
pessoas que vivem uma vida de escravidão, que julgam as outras, se sentem melhores, porque dizem, eu estou vivendo na lista, e quando alguém convida ela, vamos tomar um sorvete, o que ela faz? Ela pega a lista, ué, não está na lista, pastor, posso tomar sorvete? Pastor, será que eu posso fazer isso? Porque não entendemos. Jesus ele diz assim, ó, Jesus diz, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Como é que pode se esconder atrás da Bíblia? Era matador, assassino, agora é pastor. É safado, sem vergonha lá na minha rua, fez o desfez, agora parece que agora virou crente. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça. E a Bíblia diz que vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Olha aqui para mim, você tinha tudo para receber o reino, camarada. Cara legal, bonito, perfumão, portado, terão de R$600, R$1.000, gente legal, faz tudo certinho, mas quando chega o convite de Jesus, você pega o convite de Jesus, o convite você olha, ó, não preciso, meu vizinho precisa, eu estou bem. Esse convite é para o outro, para mim não, eu não estou tão mal assim. Por isso essas pessoas entram na mesa antes de nós, porque reconhecem que não são nada. Por isso, olha aqui para mim, pare de tentar consertar os outros dentro da igreja. Você vive dentro da igreja, é porque o outro viu, o outro você viu? Para com isso em nome de Jesus. Amém? Você mulher, cadê as mulheres casadas aqui? Levanta a mão. Para de tentar consertar o seu marido em nome de Jesus, porque não vai adiantar, não vai mudar não, irmão. Quem muda ele é Jesus. Cadê os maridos que estão aqui? Levanta a mão. Para de tentar consertar a sua esposa, querido. Isso é um trabalho de Deus. Olhe para si mesmo. Faz um círculo. Alguém já disse que avivamento é fazer um círculo. Se colocar ao redor e falar, Deus, derrama avivamento nesse círculo. Derrama avivamento no nome de Jesus. Gente cheia de maldade, como eu falei. Gente cheia de julgamento. Ele não gosta de mim, ele me compreendeu. O outro passou, ele fez mistake. Isso, aquilo. E tudo isso é o fruto que talvez você está colhendo de quem você é. É aquilo que você está plantando. Gente que diz, não falei? Falei? Olha lá. É tempo de arrependimento em nome de Jesus. O quarto, penúltimo, sabe qual é a luta que nós vamos passar? É essa. Luta pelo quebrantamento. A maioria dos jovens, dos adultos, que é um rompimento com o passado. Aquelas pessoas da mesa com Jesus, eles tinham um passado que não tinha passado, era um passado presente, que estava esmagando, amarrando. Era o rompimento. Os fariseus, por sua vez, tinham que romper o passado da glória. O passado de dizer, eu não preciso. Gente crítica, você que está aqui, olha aqui para mim, se converteu há 6 anos, mas sua vida é a mesma, não mudou mais. Você ficou estagnado. Não frequenta a célula, não está crescendo, não lê a palavra, não vai no CTM, não vem em reunião de oração, não lê a Bíblia. Talvez você vai falar, mas você não acabou de falar que não é pelo mérito, mas eu estou falando de gente que talvez como eles, eu não preciso. Gente crítica, gente que precisa romper, porque é isso que está impedindo o mover de Deus. Você dizer, Deus, que se dá a tua glória, de igual a vida aquele irmão que está chegando hoje. Eu preciso da tua graça no nome de Jesus. Sabe o que significa isso, irmãos? Que esse lugar, cadê a célula? Líderes de célula, levanta as mãos. Quem está em célula, levanta a mão. Precisa ser um local onde as pessoas são bem-vindas, um local que seja espaço para cura, para qualquer pessoa que possam dizer assim, eu preciso de um Salvador. E todos nós nos incluímos nisso. Aquelas prostitutas, aqueles homens que estavam ali, publicanos, eles estavam na mesa, olhando para aquele Jesus e dizendo, Jesus, que maravilha estar nessa mesa com você, mesmo eu achei que eu não era digno, porque eu sou um publicano, um pecador, mas eu amo, eu adoro, eu preciso da tua mudança, eu quero te agarrar, porque é o Senhor que vai mudar. Venha como você está, nós precisamos de um Salvador em nome de Jesus. Na mesa, eles recebem o Salvador, mas quem está fora da mesa, não consegue. Mateus dá uma festa, você viu? Chamou a ralé. Ele chamou bem esse tipo de gente. Ele saiu, é a mesma coisa. Quem vai fazer dia do amigo desse mês? Levanta a mão. Sair convidando as prostitutas da rua, convidando prostituta, tudo. Ele faz isso. Gente que não tinha nada, ele rompe com o passado. Ele secunda o passado. E ele chama os que estão fora. Ele chama os imperfeitos. Porque ele entende que Jesus tem poder para mudar a sua vida no nome de Jesus. Por isso, Jesus é amigo dos imperfeitos. Diga glória a Deus. O reino é para aqueles que têm uma consciência de que precisam. Você precisa? Que atrás, irmão? Precisa? Você é alguém que quase desistiu, quase caiu, ou cometeu um pecado que um crente não deveria ter cometido, que um discípulo não deveria ter feito.
Você fez alguma coisa, você olha para você e talvez você precise entender que existe um Deus que diz: vem como você está, eu te acolho, eu te transformo, eu te lavo, eu te limpo, eu te perdoo. Eu quero te ajudar. Esse é o evangelho que nós queremos espalhar. E a última luta que nós enfrentamos, sabe qual é? Que aí você vai completar, é a luta contra a solidão. É a luta contra a solidão. Porque você precisa entender que você não está sozinho. Você é alguém que está enfrentando, você é alguém que fala: eu não estou sozinho não, pastor, eu vou na célula, eu moro na minha casa. Gente que tem família, gente que namora, gente que está na célula, mas que se sente só. Ninguém entende você. A gente vive numa sociedade fragmentada por causa dos divórcios. Hoje, se você pensar em largar da sua esposa, você vai lá, na segunda-feira acabou, já está divorciado, passa o papel. É a sociedade que nós vivemos. Um casamento que é uma aliança espiritual se rompe facilmente, se rompe em poucos minutos. Mas é interessante você entender que Ele chama você. Sabe como é que você vai vencer a luta contra a solidão? Chegando à mesa. Ele convida você para a mesa no nome de Jesus. Mesa simboliza a família. Mesa significa que para você sentar nela, você não pode chegar cheio de pedigree, de pompa, falando: não, porque esse não, aquele não. Você tem que chegar como dependente da graça e dizer: eu recebo uma nova família no nome de Jesus. Sabe por que os fariseus não sentavam na mesa? Porque eles não eram doentes. Sabe por que os fariseus não sentaram na mesa? Porque eles olhavam e se sentiam dignos. Ah, Jesus, eu até sentaria na mesa com você, mas aquele Mateus, aquela prostituta, Maria Madalena, não, com ela nós não nos sentamos na mesa, nós ficamos de fora da festa. Mas essas prostitutas e pecadores, ao contrário, quando Jesus convidou, sabe o que eles falaram? Nós queremos festa. E talvez alguns falaram para eles assim: mas o fariseu Simão está lá. Lembra do fariseu Simão? Ele que julga vocês, ele nem gosta de vocês, ele não senta na mesa com vocês. E aí sabe o que eles dizem? Estou nem aí para o fariseu Simão, porque eu fui convidado, eu quero festa. Eu nunca vou perder a companhia de Jesus por causa do fariseu Simão. Eu quero receber o convite em nome de Jesus. Onde é que você está, meu? Onde é que você está nisso? Por isso muitos aqui estão assim: essa igreja não dá, esse pastor é assado, o cara fez isso, o cara fez aquilo, e não se abre com ninguém, estão num silencioso desespero, fechado. Sabe qual é o resultado? Você pode ficar 15 anos na igreja, sua vida não vai ser a mesma. Ou melhor, sua vida vai continuar sendo a mesma. Você pode passar, frequentar célula, CTM, fazer tudo, mas se você não abrir o coração para entender que você precisa da graça, sua vida vai continuar a mesma. Não vai mudar. Você vai se magoar com pessoas, mas você precisa, enquanto a banda vai chegando, se sentar na mesa e dizer: Jesus, eu não sou perfeito, os meus irmãos também não são, mas o Senhor é um Salvador e um Deus perfeito, que aperfeiçoa o teu povo e nos transforma para fazer parte de um reino perfeito. E eu entro nesse reino quando eu entendo que a igreja é a minha família, quando eu entendo esse banquete que Jesus está me convidando. Amém? Eu quero só falar algo para você. Tem muita gente que está dentro desse lugar aqui. Eu não estou falando de você que visita, que está cheio de pecado. Eu estou falando de gente que está aqui, mas não é daqui. A cabeça está lá fora. Gente que está com um pé no mundo e um pé na igreja. Isso eu não estou falando porque fariseu e prostituta é alguém que não consegue mudar, mas deseja Jesus. Eu estou falando de você que conhece a verdade, mas deliberadamente está com o pé nas duas marcas. Não é porque você quer mudança, você não quer mudança. Jesus está chamando você para se arrepender. Você só vai mudar quando de verdade você fala: Jesus, esse pecado está sendo mais forte que eu, mas eu preciso de ti. Me acorda, Jesus. Tem muita gente que não quer mudar. Tem muita gente que quer continuar do mesmo jeito. Tem muita gente que precisa vencer a religiosidade. Gente que não faz nada de errado, não rouba, não vai para a balada, está na igreja há anos, nunca faltou no culto, mas você precisa, como eu, vencer a religiosidade, que é aquele sentimento de que lá no fundo tem pessoas piores no sentido de pessoas menos humanas. Mas como é que ele faz isso? Eu não entendo como esse cara da minha célula pode não fazer isso, não se comprometer com isso. O reino está trazendo você para a família, em nome de Jesus. Vai preencher isso. É por isso, irmãos, que nós somos uma igreja de células. Ser uma igreja de células é ser uma igreja baseada em relacionamentos. Amém? Diga amém. Amém. Ah, pastor, na minha célula só tem gente, tem um monte de coisa, tem gente que fez isso e aquilo. Bem-vindo. Aqui é proibido entrar com pessoas perfeitas. Se você se vê alguém que está em construção, alguém que está aí, mas que não usa máscaras, porque o problema não é o pecado, irmão. Claro, Jesus quer te libertar do pecado. O problema é um monte de gente que pega essa palavra, está no pecado, está lutando com o pecado, com safadeza, mas usa máscara.
Esse é o hipócrita que a palavra de Deus fala. O hipócrita não é como muitos de nós que queremos a libertação, queremos a mudança, queremos liberdade, mas não conseguimos, pastor, não consigo. Eu estou com problema esse, o problema é sexual, o problema é pornografia, o problema é a ira, mas eu quero oração, eu tiro a máscara. O problema são aqueles que lutam com todas essas coisas, mas andando na comunidade, máscaras, com hipócritas. Deus está chamando você para refazer o caminho. Por isso que nós somos igreja, em célula, nosso alvo é alcançar para essa cara para Jesus através das células. E a conclusão é essa: você que está nessa luta, você preenche aí pela perfeição, precisa receber a verdade que é aceito e amado por você. Amém? Deus é apaixonado por você, querido, no nome de Jesus. Deus é apaixonado